Vem mais uma pergunta aí. Próxima do Marcos. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Minha questão é a seguinte. Tem um filósofo do século XIX que eu gosto muito, que também era um Zé espiritualizado de marca maior, que era o Schopenhauer, né? Schopenhauer, ele, toda a filosofia dele é fortemente influenciada pelo budismo, mais especificamente pelos Upanishads, né? E ele tem um ensaio onde, para além da obra principal dele, ele vai dar dicas muito práticas para quem quer atingir, chegar mais perto dessa possível. Ele não enxergava como uma iluminação, né? Ele enxergava como uma ascese, né? De se colocar, de se elevar para além dos prazeres mundanos e tudo mais. Ele dava dicas muito práticas, né? Para além da meditação, como, sei lá, banho gelado. O Lázaro no século XIX falando de banho gelado, meu. Então eu queria saber do Guilherme quais dicas mais práticas que ele daria para quem quer tentar viver uma vida um pouco mais iluminada. Por causa que muitas vezes os budistas eles acabam se prendendo muito para questões muito metafísicas, muito que para quem está começando na prática são questões muito abstratas de reconhecer X, A, B, C. Quais são aquelas coisas práticas para fazer diariamente, on a daily basis, para atingir a iluminação? De repente uma caminhada de manhã, sei lá. Vamos lá. Bom, eu tinha falado do tio Schopp também, né? Schopenhauer também é um dos meus favoritos. Ele foi o primeiro a reconhecer... Ele fala isso no prefácio do Mundo como Vontade e Representação, que o grande advento da filosofia do tempo dele era a descoberta das filosofias indianas. Só uma coisa, as Upanishads não são budistas, são textos védicos, são textos hindus, portanto. É o primeiro corpo de textos que vai descrever o yoga, por exemplo, né? Os caminhos práticos para a iluminação. As Upanishads são textos muito lindos. A gente estuda, inclusive, lá no nosso instituto, aos domingos, quando a gente estuda os Shastras e tal, no curso de Raja Yoga, a gente já estudou algumas Upanishads, né? Bom, primeiro, só vou pedir que você reconsidere que tipo de professor budista que você está olhando, porque dessas tradições meditativas, os budistas tentam ser, pelo menos o Zen, por exemplo, os mais pragmáticos, assim. O Zen budismo, da Monja Coen, ele é bem enfático em não querer te discutir metafísica nenhuma. Ele vai dizer, meio espinosano, assim, ó, o que é sagrado está aqui, natureza Buda está aqui. Então você vai ter que descobrir presença absoluta, varrer no chão, fazendo comida. Por isso que é tão importante dentro do monastério, tudo é sempre tão impecável, porque faxinar o monastério com atenção plena é um exercício de meditação. Eles têm a meditação caminhando, né, que é uma forma de meditação ativa. Então, agora, que dicas práticas para quem quer chegar nesse lugar de uma mente mais tranquila e possivelmente mais satisfeita, que é essa ascese que a gente chama de tapasya dentro do yoga? Começa prestando atenção. O norte da sua consciência, fundamentalmente, é sua atenção e suas intenções. Então, onde você repousa a sua consciência e o que você quer fazer com isso. Presta atenção. Não tem nada de metafísico aqui. Esteja presente para entender qual é a motivação por detrás das coisas que você faz. Além disso, tenta cultivar algum momento de silêncio no dia. Além disso, o jejum é muito bom para a prática espiritual. Tá? Não estou dizendo aqui em termos de educação física, eu não tenho propriedade para falar disso, mas assim... praticar jejum para ver como é que teu corpo reage quando você priva ele dos confortinhos e tal, é muito legal. Você desperta uma lucidez ferrada. Banho gelado também é muito bom. Eu sempre tomo, e na época dos retiros eu tomava todo dia. Às 3 da manhã, tomava banho gelado, passava cinza no corpo e ia lá para as fogueiras. Faz muito bem, né, banho gelado. Faz. Hoje, por exemplo, foi uma hora que eu não estava me sentindo muito bem antes de vir para cá, foi providencial, assim. Parece que você reativa uma série de coisas. Eu não consigo isso ainda. Eu tenho um medo. Faz bástrica, faz uma respiração yógica que você faz... Você faz bastante força com o abdômen. Eu faço essa prática aí antes de meditar. Quer dizer, quando eu acordo eu faço isso aí para dar uma... Entra no box, faz essa respiração e abre o chuveiro fazendo essa respiração. Durante o banho gelado? Eu sabia disso sem fazer. Eu fazia isso sem saber. É verdade. Eu ficava no banho gelado assim. Eu fico pulando, dançando. Quando eu era criancinha, eu fazia natação. Às vezes eu chegava, tipo, 6 da manhã e tinha que pular na piscina gelada. E os amigos meus também que faziam da mesma idade. Só que você tinha que tomar uma ducha pra não sujar a piscina. E os meninos, tudo de 6 anos, obviamente ninguém ensinou. Na ducha, assim... Porque instintivamente. Sabe o que é louco? Que essa ciência da meditação que trabalha tantas modalidades de respirar pra moldar a sua consciência...
é tudo instintivo, né? Tipo, você sabe, a conclusão que o yogi chega, assim, de... você não é só corpo, você não é só mente. Entre a sua mente e seu corpo existe uma parada chamada respiração. E essa respiração pode ajudar a controlar esses estados emocionais. A gente sabe disso, porque como é que é a respiração de uma pessoa puta da vida? Como é a respiração de uma pessoa plena, feliz, satisfeita? Ora, se uma coisa sutil como as minhas emoções refletem numa parada densa, que é a minha respiração, e eu não consigo dizer assim, para de ficar triste, cara. Eu posso te dizer, respira aqui comigo. Então é isso, prestar atenção na respiração é outra dica prática muito boa. Seria porque você tá trazendo a sua atenção para um plano mais denso, que é o físico, que é a respiração, e aí a atenção não fica sai desse plano mais sutil, que é a emoção. Ele é um intermediário. A respiração ela é o intermediário entre o denso do corpo e o sutil da mente. Ela é a coisa que ancora, ela gente. pode ser automática ou não. É a única coisa no corpo. Porque o meu rim, ele só é automático. Eu não tenho como... Os meus rins, eu não tenho como... conscientemente use seus rins. Conscientemente bata o seu coração. A respiração... cara. Isso que é impressionante, sabia? Não, eu não... Isso é mentira. Não, cara. Assim, tem documento disso muito legal. Assim, cara, que doideira. É né? muito louco. Porque esses Hatha Yogis ferrados... Porque o Hatha Yoga que a gente faz é baby Hatha Yoga, né? Assim, tipo, vou fazer lá no meu estúdio 1, 2, 3 vezes por semana. O Hatha Yoga de um mestre é passar o dia inteiro fazendo 16 horas de prática para dominar o corpo. Hatha significa via violenta, né? Via intensa. Então tem gente que fala que é a via do sol e da lua, mas não, é a via intensa. Não, esse aí que você citou, eu faço de Esperi, né? Que é o... Esse é Kapalabhati. Eu faço 5 de 30 e eu já tô morto. Eu já tô assim... Talvez a gente precise ajustar a técnica, porque se é pra expelir com força, você não vai ficar tonto. Essa tonteira é porque você tá dando ênfase na inspiração e isso tá hiperoxigenando seu cérebro. Aí sim você vai hiperventilar, você pode desmaiar até. Mas tem que ajustar. A gente ensina isso tudo, não sei se cabe ensinar aqui, mas enfim. Dá ênfase na expiração. Começa com isso. Mas falando só dessa coisa dos Hatha Yogis, teve até uma vez, olha que loucura, né? Porque chamaram um desses mestres pra Sorbonne pra examinar o corpo dele. E era um tiozinho, né? Bem magrinho, curtido do sol. E começo do século XX isso. E tá no livro da Tara Mitchell, se eu não me engano. Chama O Yoga. E aí ele começou a mostrar as paradas que ele fazia. Aquelas paradas, aqueles contorcionismos dos asanas. E todo mundo, caraca, mano, o cara com 90 anos fazendo isso. Aí ele mostrou controle sobre musculatura lisa. Ele contraía e descontraía o intestino. Ele fazia parar o coração por alguns instantes e fazia voltar a bater. E todo mundo, caraca. E aí ele falou assim, mas tudo isso que eu faço é pra isso aqui, ó. E entra em estado meditativo. Aí chamaram um psiquiatra da época, né? Imagina, começo do século XX, o cara batendo palma, espetou o cara com a agulha, ele nem se mexia. Aí a conclusão do estudo foi, essas práticas exóticas destes homens do Oriente são para provocar uma espécie de catalepsia esquizofrênica voluntária. E não é nada disso, o cara tava imerso em estado de samadhi, de supraconsciência, só que tava alheio ao corpo, e os caras achando que era uma forma de demência voluntária, não é nada disso.